Aos 27 anos, a vida de Helena deu uma guinada bizarra, quase inacreditável. Seu pai distante, aquele que havia abandonado sua mãe, e ela anos atrás, depois que um pequeno caso extraconjugal implodiu a família, finalmente esticou as canelas. E por incrível que pareça, o falecido deixou tudo para ela. Foi um coquetel verdadeiramente retorcido de emoções. Obviamente, houve um lampejo de tristeza pela finalidade de sua existência, mas sendo brutalmente honesta, eles eram estranhos. De repente, bam! Da noite para o dia, ela estava nadando em mais dinheiro do que jamais sonhara. Ela herdou uma fatia massiva de ações em uma corporação mega famosa. Parecia surreal, algo saído das páginas de um romance barato. De repente, as possibilidades eram infinitas. Ela podia realmente considerar fazer o que seu coração desejasse. Dona Lúcia, com sua alma cautelosa e abençoada, estava uma pilha de nervos com a situação. Certa noite, enquanto estavam sentadas em sua cozinha familiar e um tanto desgastada, ela olhou Helena diretamente nos olhos e disse com a voz carregada de preocupação: "Tenha cuidado, Helena. Agora que você está cheia da grana, verá quantos sanguessugas rastejarão para fora da toca." Helena apenas zombou, tentando parecer confiante. "Mãe, por favor, posso lidar com alguns caçadores de ouro." Foi então que ela conheceu Bruno. Ele era apenas um balconista comum, um rosto na multidão da imobiliária, onde ela tentava desvendar a confusa bagunça do espólio de seu pai. O lugar era sempre um zoológico fervilhando de pessoas estressadas e papelada, transbordando, mas Bruno se destacava. Ele tinha um charme desarmantemente direto e um sorriso fácil que parecia cortar todo o caos, simplificando tudo. "Parece que você tem uma pilha e tanto." Aí ele ofereceu com um toque genuíno de preocupação nos olhos, enquanto gesticulava para sua montanha de documentos. "Precisa de uma mão." "Adoraria uma ajuda obrigada," ela admitiu, sentindo-se completamente sobrecarregada. "Parece que estou me afogando em papelada." Enquanto ele eficientemente organizava os formulários, mantinha a conversa leve e descontraída. "Então, herdando uma fortuna, hein? Aposto que é muita coisa para assimilar." "Você não faz ideia," ela suspirou, sentindo um alívio a invadir. Muita coisa, tudo de uma vez." Eles acabaram conversando mais cada vez que ela voltava. Não era apenas sobre os documentos legais tediosos ou as ações confusas, eles realmente se conectaram por coisas simples como o amor compartilhado por filmes antigos e seus bares favoritos de fim de semana. Era tão fácil conversar com ele, e ele tinha o dom de fazê-la rir, quando ela menos esperava, uma risada genuína que abalava a barriga que ela não percebera que estava sentindo falta. Depois de algumas semanas, ele a convidou para sair casualmente. Apenas para uns drinks, ele disse em um bar meio pé sujo, mas totalmente legal, que ambos haviam mencionado gostar. "Que tal levarmos essa discussão para fora dessas paredes chatas?" ele sugeriu com um sorriso encantador. "Vamos tomar uma cerveja," ela concordou sem pensar duas vezes. Simplesmente parecia certo. Os encontros casuais rapidamente se transformaram em algo mais profundo, algo real. Antes que percebesse, eles estavam sussurrando sobre um futuro juntos, aquelas conversas noturnas e sinceras que pareciam assustadoras e emocionantes ao mesmo tempo. Em uma noite preguiçosa, enquanto devoravam uma pizza de calabresa na casa dela, ele se virou para ela com os olhos sinceros e disse: "Helena, tenho pensado, por que não tornamos isso oficial? Queres ir comigo?" Sua proposta foi tão... Bruno. Sem fogos de artifício dramáticos, sem ele se ajoelhar em um restaurante chique, apenas direto ao ponto entregue com o mesmo charme descontraído que a havia cativado pela primeira vez. Ela quase engasgou com a fatia de pizza de tanto rir, um som alegre e ligeiramente histérico. Então, através do riso, ela conseguiu balbuciar com lágrimas nos olhos. Sim, por que não? Planejar o casamento foi surpreendentemente simples. Ambos desejavam algo simples, algo que parecesse autenticamente deles. Passaram horas conversando sobre o que realmente importava, descobrindo uma preferência compartilhada por uma cerimônia pequena e íntima, apenas com os amigos e familiares mais próximos. Enquanto planejavam suas vidas juntos, a percepção de quanto tinham em comum floresceu entre eles. Ambos abrigavam o sonho secreto de iniciar seu próprio negócio, e a herança dela parecia o bilhete dourado, o trampolim de que precisavam. Bruno era um turbilhão de ideias, constantemente esboçando planos em guardanapos ou no verso de recibos amassados. "Pense nisso, Lena," ele dizia com os olhos praticamente brilhando de excitação a cada novo conceito. "Poderíamos construir algo grandioso, algo só nosso." Sim, ela respondia igualmente envolvida nas possibilidades.
Adoro isso. Construir nosso futuro juntos. Passaram inúmeras noites perdidos em conversas sobre as possibilidades, desde o tipo de negócio que poderiam lançar até os lugares distantes, para onde poderiam viajar. O futuro se estendia diante deles como um mapa imaculado cheio de sonhos e ambições compartilhados. Antes de se casarem oficialmente, Bruno sugeriu que usassem a herança aquelas ações inesperadas para iniciar seu empreendimento. Pareceu certo, sabe? Construir algo do zero juntos. Ela estava completamente a bordo, fervilhando de expectativa. Mas achou que deveria consultar a mãe primeiro. Ela se lembra de estar sentada na velha e aconchegante cozinha da mãe, aquela com o papel de parede amarelado que definitivamente já vira dias melhores, e contar sobre usar a herança como capital inicial. O rosto da mãe imediatamente se contraiu aquela expressão séria e familiar, se instalando aquela que sempre precedia alguma sabedoria duramente conquistada. Helena, ela disse, mexendo o café devagar, deliberadamente. Você precisa se proteger. Faça um acordo pré-nupcial. Ela insistiu com a voz firme. Certifique-se de que ele especifique que se um de vocês trair e desistir, perderá sua parte no negócio. Helena franziu a testa, meio surpresa. Mãe, por que sequer mencionar traição? Eu confio no Bruno. Não vamos nos prejudicar. A mãe suspirou o som pesado com o peso de velhas mágoas. Só estou dizendo Helena por causa do que seu pai fez comigo. Não é sobre confiança. É sobre ser esperta. Uma pontada de compreensão a atingiu. Talvez a mãe tivesse razão. Ela não queria insistir no assunto, mas discutir parecia errado. Desculpe, mãe, ela murmurou, um nó de desconforto apertando em seu estômago. Acho que você está certa. Quando Helena contou a Bruno sobre o acordo pré-nupcial, ele não ficou exatamente entusiasmado no início. Ele apenas ficou em silêncio, um lampejo de mágoa cruzando seu rosto, geralmente aberto. Um pré-nupcial, Lena, sério? Ele finalmente perguntou à voz, uma mistura de surpresa e um toque de decepção. Sim, ela explicou rapidamente, tentando amenizar as coisas. É que... A mamãe sugeriu. É como um seguro, sabe? Não que eu ache que um dia precisaremos. Ela observou a reação dele atentamente, o coração batendo um pouco. Ele respirou fundo, passou os dedos pelo cabelo e então olhou-a diretamente nos olhos, o olhar inabalável. Eu te amo, Lena. Você é a pessoa mais importante do meu mundo. Se isso te faz sentir segura, então estou a bordo. Vamos fazer do seu jeito. Ao ouvi-lo dizer isso, um enorme peso saiu de seus ombros. O acordo pré-nupcial foi resolvido, garantindo que fosse justo, mas firme nos termos, e depois disso tiveram uma cerimônia de casamento modesta e digna exatamente como Helena havia sonhado. Eles seguiram em frente e venderam aquelas ações herdadas, e o dinheiro que inundou sua conta foi mais do que suficiente para tirar o sonho deles do papel. Os olhos de Bruno praticamente se acenderam como árvores de Natal quando viram os números. É isso, Lena! Ele exclamou, sua empolgação contagiante. Vamos fazer sucesso! Eles dedicaram cada grama de sua energia para montar o negócio. Seria um armazém atacadista de equipamentos médicos. Nenhum deles tinha experiência real na área, mas Bruno era um talento nato com pessoas, e Helena tinha um talento para números. Parecia a sinergia perfeita. Começaremos pequenos, cresceremos rápido, manteremos os custos baixos e expandiremos quando pudermos pagar. Bruno planejava em voz alta seu dedo traçando possíveis locais de armazém em um mapa. Parece um plano. Helena concordou, já imaginando o armazém movimentado, os pedidos chegando, o futuro deles se desenrolando. O negócio de equipamentos médicos por atacado de Bruno e Helena decolou como um foguete, superando suas expectativas mais ambiciosas. A demanda era surpreendentemente alta e, de repente, eles estavam sobrecarregados. Era um bom problema para se ter, mas um problema, no entanto. Bruno, precisamos contratar mais ajuda. Helena disse uma noite, sua voz mal audível, acima do farfalhar da papelada que havia tomado conta da mesa de jantar. Somos apenas nós dois e não conseguimos dar conta. Bruno, com o rosto enfiado na tela do laptop, mal levantou os olhos. Conseguimos aguentar um pouco mais, Lena. Contratar significa gastar. Vamos apenas superar isso. Helena suspirou, massageando as têmporas, uma dor surda começando a latejar atrás de seus olhos. Superar. Olhe para nós, Bruno. Estamos esgotados. Isso não é sustentável. Ele finalmente a olhou, uma mistura de frustração e fadiga estampada em seu rosto. Tudo bem, vamos analisar, mas vamos manter o quadro enxuto. Talvez 1 ou 2 funcionários de meio período. Concordar com isso foi um alívio, mas era apenas o começo de suas dores de crescimento. Com novos funcionários vieram novas responsabilidades. Treinamento, folha de pagamento, gerenciamento, coisas sobre as quais nenhum deles tinha ideia. Helena assumiu a tarefa de aprender na prática, inscrevendo-se em alguns cursos online sobre gestão de negócios e contabilidade.
Se ela fosse fazer isso, faria direito. Ei, encontrei este curso online de contabilidade. Ela disse a Bruno uma noite, enquanto fechavam o armazém, a exaustão os envolvendo como um manto pesado. Achei que poderia ajudar com os livros. Ele assentiu, parecendo genuinamente aliviado. Ótimo, Lena. Eu estava preocupado em acompanhar tudo isso. Mas à medida que o negócio crescia, a tensão entre eles também aumentava. Ambos estavam constantemente estressados e isso começou a aparecer em suas interações. Bruno estava por aí fazendo networking, bajulando clientes e fechando negócios enquanto Helena estava presa no armazém, garantindo que tudo funcionasse sem problemas. Parecia que estavam vivendo vidas separadas, seus caminhos divergindo. Em um dia particularmente difícil, impulsionada por cafeína e nervos à flor da pele, ela explodiu. Você está sempre por aí jantando e se divertindo enquanto eu estou presa aqui, resolvendo bagunça após bagunça. O rosto de Bruno endureceu, bajulando. Você acha que eu gosto disso? Isso é por nós, pelo negócio, Lena. Não parece mais nós, Bruno. Ela retrucou, a voz falhando um pouco com o peso da pressão. Parece você e eu, separadamente. Ambos se acalmaram eventualmente, a tempestade do momento passando, mas ficou claro que precisavam fazer algumas mudanças sérias. Decidiram começar a agendar reuniões regulares para se atualizarem, para discutir o que estava acontecendo em ambos os lados do negócio, e mais importante, para se reconectarem como um casal, não apenas como sócios. Vamos tentar não falar de trabalho durante o jantar, ok? Bruno sugeriu durante uma de suas primeiras tentativas de encontrar algum equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Apenas nós. Nada de conversa de negócios. Helena concordou de todo o coração, mais do que pronta para encontrar alguma normalidade novamente. Feito. E talvez ela acrescentou com um tom de esperança na voz, possamos tirar um dia de folga juntos em breve, tipo um dia de folga de verdade. À medida que essas pequenas mudanças eram implementadas, as coisas lentamente começaram a melhorar. O negócio ainda era incrivelmente exigente, mas gerenciar seus papéis e o estresse se tornou um pouco mais fácil. Era uma curva de aprendizado constante, navegando no rápido crescimento da empresa e nas tensões inevitáveis que isso colocava em seu relacionamento. À medida que o negócio continuava sua trajetória ascendente, o volume de trabalho implacável também aumentava. Helena se viu enterrada nas operações do dia a dia, gerenciando tudo desde os níveis de estoque até reclamações de clientes irritados. Era uma barragem incessante, e todo esse estresse, juntamente com muitas refeições rápidas e pouco saudáveis, devoradas em sua mesa desordenada, fez com que ela começasse a ganhar peso. Suas calças jeans, antes confortavelmente casuais, tornaram-se uma luta diária para fechar o zíper, e ela mal reconhecia a mulher cansada e um tanto inchada que a encarava no espelho do banheiro. Não eram apenas as mudanças físicas. Ela sentia sua energia se esvaindo, aquela faísca inicial de excitação diminuindo lentamente. Bruno, por outro lado, parecia prosperar no mundo de alto risco de networking com parceiros comerciais. Para ele, tratava-se de construir relacionamentos, cultivar conexões que, em última análise, beneficiariam o resultado final. Mas à medida que ele se entregava cada vez mais a esse aspecto do trabalho, Helena sentia-o sutilmente e depois não tão sutilmente se afastando. Ele começou a chegar em casa cada vez mais tarde, suas desculpas vagas, suas explicações apressadas. Só tive que resolver algo com um cliente ou o trabalho ficou uma loucura no escritório. Ele murmurava já a meio caminho da escada. Estava acontecendo com muita frequência e um nó de desconforto começou a apertar em seu estômago. Certa noite, com uma festa crucial organizada por um de seus maiores fornecedores, se aproximando, Bruno soltou uma bomba que a deixou atordoada. Eles estavam na cozinha, a luz fluorescente realçando as olheiras dela, enquanto ela debatia se deveria ou não tentar outro vestido, que sabia que estaria muito apertado, quando ele casualmente anunciou, sem nem mesmo se dar ao trabalho de levantar os olhos do telefone: Lena, você não vai à festa. Ela congelou o tecido sedoso do vestido apertado em sua mão. Com licença. Por que diabos não? Ele finalmente olhou para cima, sua expressão fria distante. Olha as pessoas lá. Elas têm uma certa imagem. Você não se encaixa mais nela, Lena. Helena não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O que isso quer dizer? Ele suspirou como se estivesse explicando algo incrivelmente óbvio para uma criança particularmente lenta. Significa que você se descuidou. Lena, você não está com a aparência ideal e não posso ter você ao meu lado esta noite. É ruim para os negócios, ele afirmou sem rodeios, como se estivesse discutindo uma peça defeituosa de equipamento em vez de sua própria esposa. Ela jogou o vestido na bancada, o corpo inteiro tremendo com um potente coquetel de raiva e profunda mágoa. Então sou apenas um constrangimento para você agora. É isso.
Ele simplesmente encolheu os ombros, sua indiferença, um tapa brutal na cara. Estou pensando no negócio, é isso que você deveria estar fazendo em vez de ficar chateada por causa de uma festa. As palavras dele foram como cacos de gelo perfurando seu coração, e ela podia sentir a ardência quente das lágrimas picando a parte de trás de seus olhos, mas ela as conteve com todas as suas forças. Vá para a sua preciosa festa, Bruno, ela disse, a voz perigosamente baixa. Não se preocupe comigo. Ele saiu sem outra palavra, o bater da porta da frente ecoando o vazio repentino que se abriu dentro dela. Ela passou a noite sozinha, o silêncio da casa zombando da vida vibrante que eles haviam compartilhado. Quanto mais ela repassava as palavras insensíveis dele em sua cabeça mais profunda, a ferida se tornava. Era nisso que o casamento deles havia se transformado. O negócio era agora a única coisa com a qual ele realmente se importava. Quando ele finalmente tropeçou de volta, já era tarde. Helena estava sentada na sala de estar, as luzes apagadas, uma figura solitária, envolta em escuridão, apenas esperando. Ela precisava entender como ele podia achar que estava tudo bem tratá-la com tanto desprezo. Como foi a festa? Ela perguntou a voz surpreendentemente firme, apesar da turbulência que a dominava. Foi boa, ele respondeu casualmente, jogando as chaves na mesa como se nada fora do comum tivesse acontecido. Consegui algumas pistas promissoras. Que bom, ela disse, mantendo a voz estável. E valeu a pena fazer sua esposa se sentir como... lixo. Ele suspirou, massageando as têmporas cansadamente. Olha, Lena, é assim que essas coisas funcionam. Você não entenderia. É tudo sobre... aparências. Aparências, certo, ela repetiu a amargura em sua voz inconfundível. Então, nosso casamento é apenas mais um negócio para você agora. Ele não respondeu, apenas murmurou algo sobre estar cansado e foi direto para a cama, deixando-a sozinha na escuridão com suas ilusões despedaçadas. As consequências daquela terrível noite de festa pareciam permear cada canto de sua casa, uma névoa espessa e sufocante que abafava qualquer calor persistente entre eles. As discussões com Bruno se tornaram o novo normal, uma corrente constante de negatividade que envenenava cada interação deles. Ele começou a criticar tudo nela a seu peso, as poucas linhas finas que haviam começado a aparecer ao redor de seus olhos, até mesmo as roupas que ela usava. Vai usar essa coisa velha de novo? Ele zombava ou... Acho que não somos mais o jovem casal que éramos, hein? Ela tentou ignorar essas farpas cruéis, fingir que não a atingiam, mas estava claro que algo fundamental havia mudado, um abismo profundo se abrindo entre eles. Bruno começou a evitá-la ativamente não apenas quando estavam em público, mas até mesmo dentro de sua própria casa. Isso doía mais do que ela queria admitir essa distância emocional deliberada. As coisas se deterioraram tão rapidamente que ele até se mudou do quarto que compartilhavam, alegando que precisava de espaço para pensar. Então, em uma noite particularmente sombria, ele chegou em casa de mau humor e jogou um cartão de academia em seu colo. Aqui, ele disse a voz pingando desdém. Pensei que você talvez quisesse realmente usar um desses para variar. Helena olhou para ele, a dor crua de suas palavras como um golpe físico. Bruno, você sabe o quanto estou atolada com o negócio. Depois de um longo dia, só quero relaxar, não passar horas na academia. O rosto dele se contorceu em uma careta cruel. Relaxar. É isso que você chama de ficar sentada. Talvez se você cuidasse de si mesma, eu não precisaria evitar levá-la para encontrar clientes. As palavras dele a atingiram como um tapa físico, chamando-a de preguiçosa e gorda. Sério, isso foi baixo mesmo para ele. Isso é um novo ponto baixo mesmo para você, Bruno. Ela retrucou a voz tremendo com uma mistura volátil de raiva e humilhação. Bruno simplesmente encolheu os ombros, seu desprezo palpável. Se a carapuça serve, ele murmurou, antes de se virar e ir para seu quarto separado. Naquela noite, enquanto ela jazia sozinha em sua vasta e vazia cama, as palavras cruéis dele ecoavam em sua cabeça, cada sílaba uma nova onda de dor. Ela nunca se sentira tão inútil, tão profundamente feia. Não era apenas o negócio que os havia separado agora. Era esse vazio gritante onde o respeito e o afeto costumavam residir. As ausências dele se tornaram mais frequentes, noites em que ele nem se dava ao trabalho de voltar para casa tornaram-se comuns. Cada vez que ela ousava questioná-lo, ele a atacava seus olhos duros e frios. Não é da sua conta onde estou. Sua frieza era como um inverno implacável, congelando-a lentamente por dentro.
O homem com quem ela havia se casado, aquele que costumava compartilhar risadas e sussurros de sonhos sob o suave brilho do luar, estava se transformando em um estranho e insensível alguém que parecia desprezar ativamente cada fibra de seu ser. Era um sábado à noite aparentemente comum. Helena havia preparado meticulosamente um jantar agradável, agarrando-se à frágil esperança de que talvez, apenas talvez, pudessem ter uma refeição tranquila juntos. Mas a tensão densa e sufocante entre eles era como uma presença tangível na sala impossível de ignorar. Ela finalmente decidiu que era hora de confrontar a ferida purulenta que estava rasgando seu casamento. Bruno. Ela começou a voz surpreendentemente firme, apesar do martelar frenético de seu coração. Precisamos conversar. Isso não está mais funcionando. Suas mãos tremeram levemente enquanto ela deliberadamente largava o garfo, o tilintar ecoando no silêncio tenso. Ele levantou os olhos do prato, sua expressão imediatamente escurecendo, uma tempestade se formando em seus olhos. Do que você está falando? Eu acho, ela disse a palavra parecendo um peso de chumbo em sua boca, que deveríamos nos divorciar. Podemos dividir o negócio meio a meio e seguir caminhos separados. Ela tentou manter a voz calma razoável, mas o tremor em suas mãos traía sua agitação interior. Bruno bateu a mão na mesa, a violência repentina, fazendo os pratos saltarem e tilintarem. Divórcio. Dividir o negócio. Você deve estar fora de si. Sua fúria era como uma força física, uma onda palpável de raiva a invadindo. Era um nível de raiva que ela nunca havia testemunhado antes. Ele se inclinou sobre a mesa, o rosto contorcido com fúria pura e não adulterada. Eu construí este negócio. Tudo o que temos é por causa do meu trabalho duro. Você não vai levar metade dele. Helena recuou diante da explosão brutal dele, uma mistura arrepiante de medo e descrença a dominando. Bruno, por favor, não... Por favor, o quê? Ele cuspiu a voz pingando veneno. Você, mulher medrosa, preguiçosa e gorda, não me incomode mais e saia da minha casa. Ele rugiu o som ecoando nas paredes como um golpe físico. Lágrimas brotaram em seus olhos quentes e ardentes, e desta vez ela não conseguiu contê-las. Ela fugiu para o banheiro desesperada, para jogar água fria no rosto para de alguma forma recuperar uma aparência de compostura. Foi então que ela notou o telefone de Bruno casualmente jogado na bancada. Ele vibrou com uma nova mensagem e, sem pensar, impulsionada por um impulso súbito e irracional, ela o pegou. A mensagem na tela era de alguém chamado Jéssica, e era nauseantemente doce, salpicada de emojis de coração. Eu te amo muito. Mal posso esperar para te ver de novo, dizia. O coração de Helena batia contra as costelas um ritmo doloroso e frenético. Com dedos trêmulos, ela digitou a senha dele, o aniversário dele fácil de lembrar um detalhe que agora parecia uma piada cruel, e abriu as mensagens. Os textos que ela encontrou lá eram como punhais torcendo em suas entranhas bilhetes de amor açucarados, planos detalhados para uma escapada romântica, selfies íntimas deles juntos. E até mesmo uma mensagem descaradamente agradecendo-lhe pelo carro novinho que ele aparentemente havia comprado para ela. Uma onda de náusea a invadiu, um potente coquetel de traição e descrença. Mas enquanto ela rolava por mais e mais mensagens, uma resolução fria e dura começou a se solidificar dentro dela. Não era mais apenas a esposa com o coração partido. Era uma mulher desprezada, impulsionada por uma raiva glacial e calculista. Ela copiou meticulosamente tudo, as fotos incriminadoras, os textos nauseantemente doces, até mesmo o recibo digital do carro. Tudo e qualquer coisa que pudesse servir como munição na tempestade que se aproximava. Então, com uma calma arrepiante, ela cuidadosamente recolocou o telefone exatamente onde ele o havia deixado. Quando ela saiu daquele banheiro, não era mais a mesma mulher. Ela não confrontou Bruno, não desabou em uma nova onda de lágrimas. Ela simplesmente voltou para a mesa silenciosamente, limpou os restos de seu jantar arruinado e começou a planejar meticulosamente seu próximo passo. Ele não suspeitava de nada, ainda consumido por sua própria raiva autojustificada e a arrogância impressionante. No dia seguinte, Helena chegou ao escritório antes do amanhecer, a cidade ainda envolta em um silêncio pré-alvorada. Sua mente era uma armadilha de aço focada e determinada. Ela precisava reunir cada último fragmento de evidência antes de fazer sua próxima jogada. Começou com os documentos financeiros, a intrincada teia das contas da empresa, verificando meticulosamente cada entrada, montando o quebra-cabeça da decepção de Bruno. Não demorou muito para que ela desenterrasse o que procurava um registro claro e inegável do carro caro que ele havia comprado para sua amante, o valor e a data, olhando para ela em preto e branco nas despesas da empresa. Era mais do que apenas uma traição conjugal.
Era um desfalque flagrante, um tapa na cara de tudo o que eles supostamente haviam construído juntos. Armada com arquivos meticulosamente copiados de todos os documentos incriminadores, Helena deixou o escritório uma estranha mistura de pavor e feroz determinação borbulhando dentro dela. Mais tarde naquela manhã, sentada na calma estéril e profissional do escritório de sua advogada, ela expôs a verdade devastadora. Ele tem sido infiel, ela declarou a voz surpreendentemente firme. E eu tenho provas. Textos, fotos, até um recibo de um carro que ele comprou para a amante. Ela deslizou a pilha grossa de cópias pela mesa de mogno polido. A advogada, uma mulher perspicaz e impecavelmente vestida chamada doutora Almeida, examinou os documentos, sua expressão ilegível. Isso é bastante abrangente, ela finalmente disse, seu tom cuidadosamente neutro. Com o acordo pré-nupcial e esta evidência, temos um caso muito forte. Ele não saberá o que o atingiu. Helena assentiu, todo o peso da situação caindo sobre ela. Quero ficar com o negócio, ela disse a voz firme. Não é só dele. Dediquei meu coração e alma a ele. Trabalhei muito para deixar tudo para lá. Garantiremos isso, doutora. Almeida assegurou um lampejo de confiança inabalável em seus olhos que Helena achou incrivelmente reconfortante. Armada com o conselho jurídico especializado dela, Helena voltou para casa para enfrentar a música. Bruno estava na sala de estar, esparramado no sofá, rolando sem pensar em seu telefone completamente alheio ao furacão de categoria 5 que se aproximava dele. Precisamos conversar. Ela disse, parada na porta, sua determinação tão sólida quanto aço. Ele levantou os olhos, um lampejo de aborrecimento cruzando seu rosto. O quê? Agora, Lena. Eu vi os textos. Bruno. Eu sei sobre a Jéssica. Ela afirmou categoricamente, observando o rosto dele perder a cor, o aborrecimento casual substituído por um terror total. Do que você está falando? Ele gaguejou o telefone de repente parecendo uma batata quente em sua mão, enquanto ele o jogava rapidamente na almofada ao lado dele. Nem se dê ao trabalho de negar. Eu tenho todas as provas de que preciso. E eu consultei uma advogada. Ela continuou sua voz tão fria e afiada quanto vidro estilhaçado. Bruno finalmente se levantou seu choque inicial, rapidamente se transformando em uma fúria. Você vasculhou meu telefone. Você está invadindo minha privacidade. Isso está além da privacidade, Bruno. Você traiu, mentiu e me ameaçou. Acabou, ela disse, cortando suas patéticas tentativas de intimidação. Ele zombou, balançando a cabeça em descrença. Você acha que pode simplesmente tirar o negócio de mim? Você não é nada sem mim, Lena. É aí que você está completamente errado. Bruno. Helena retrucou sua confiança crescendo a cada palavra. Eu sou tudo o que preciso ser. E tenho mais do que suficiente para provar sua infidelidade, o que, graças ao nosso adorável acordo pré-nupcial, significa que eu fico com o negócio. Um silêncio atordoado pairou no ar, o único som, o batimento frenético do coração de Helena. O rosto de Bruno era uma máscara de descrença e raiva borbulhante. Você não vai se safar dessa. Eu já me safei. Bruno, ela disse, uma estranha mistura de triunfo e tristeza persistente rodopiando dentro dela. Estou 2 passos à frente e estou pegando exatamente o que mereço. Quando a data do tribunal finalmente chegou, Helena estava preparada. Bruno, em sua arrogância, tentou lutar seu advogado, gaguejando sobre sua suposta falta de contribuição para o negócio. Mas as evidências meticulosamente coletadas e apresentadas pela doutora Almeida eram esmagadoras. Quando o juiz finalmente proferiu a sentença, pareceu quase surreal, como assistir a uma cena se desenrolar em um filme. Por ordem judicial, e estritamente de acordo com os termos do acordo pré-nupcial, a participação de 50% de Bruno no negócio foi concedida a Helena. Essa decisão histórica não apenas solidificou seu controle total sobre a empresa que eles haviam construído juntos, mas também a colocou efetivamente no comando de toda a fortuna da família. Mas ela não havia terminado. Dada a profundidade de sua traição e o profundo trauma emocional que ele havia infligido, ela exigiu uma compensação financeira por seu comportamento hediondo. O juiz, após revisar as evidências irrefutáveis da infidelidade e da conduta financeira imprópria de Bruno, concedeu isso também. Ao sair do tribunal, a brisa fresca em seu rosto pareceu um sopro de ar puro, uma limpeza simbólica lavando os resquícios amargos de uma batalha arduamente travada e decisivamente vencida. De volta ao escritório, a atmosfera era palpavelmente diferente. Ela caminhou pelas portas familiares, não apenas como coproprietária, mas como a CEO, a líder indiscutível. Os funcionários levantaram os olhos, alguns com sorrisos hesitantes, outros com uma curiosidade cautelosa sobre as mudanças que poderiam estar por vir.
Mas tudo o que ela sentiu foi uma onda de feroz determinação para conduzir este navio corretamente, para finalmente traçar seu próprio curso. Bom dia a todos, ela os cumprimentou com uma confiança recém-descoberta que ressoava em sua voz. Vamos trabalhar. Temos muito a fazer e estou aqui para garantir que teremos sucesso mais do que nunca. As respostas foram mistas, uma mistura de alívio e apreensão, mas principalmente positivas. As pessoas, ela percebeu, estavam prontas para um novo começo, assim como ela. Ela passou o resto do dia imersa em planos, reunindo-se com chefes de departamento e delineando sua visão para o futuro da empresa. Era emocionante e libertador ter finalmente o controle total, tomar decisões com base no que ela acreditava ser verdadeiramente o melhor para o futuro coletivo deles. No final da tarde, enquanto o sol projetava longas sombras pelo chão de seu recém-reivindicado escritório, o telefone tocou. Era Bruno. Uma parte primária dela se enrijeceu ao som de sua voz, uma reação visceral ao homem que tão descuidadamente tentara destruí-la. Mas ela se lembrou da nova realidade da mudança de poder que havia ocorrido irrevogavelmente. Helena... Eu estive pensando, ele começou a voz hesitante, quase implorando. Cometi um erro, um enorme. Eu estava me perguntando se talvez você pudesse considerar me aceitar de volta, em qualquer capacidade na empresa. A pura audácia de seu pedido a deixou sem fôlego, mas ela conseguiu manter uma compostura fria e profissional. Bruno, ela disse a voz gélida, você tem muita coragem de ligar para cá depois de tudo. Você realmente acha que eu o deixaria voltar para minha vida, para minha empresa? Eu sei. Eu sei que é muito pedir. Ele gaguejou o desespero rastejando em seu tom. Mas eu estou sem opções, Helena. Isso parece ser um problema seu, Bruno, ela afirmou categoricamente. Esta empresa, minha empresa, está avançando, não retrocedendo. Você fez sua cama. Agora deite nela. Helena, por favor... Ele tentou novamente, a voz embargada por uma vulnerabilidade crua que ela se viu surpreendentemente impassível. Acho que você já disse o suficiente, Bruno. Adeus. Ela o cortou, desligando o telefone, antes que ele pudesse pronunciar mais uma palavra. Pareceu... catártico. Finalmente fechar aquele capítulo, afirmar sua independência, sem uma única sombra de dúvida. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividades. Helena liderou uma reformulação completa da empresa, mudando o foco para a inovação e o impacto na comunidade. Eles lançaram várias iniciativas que eram profundamente importantes para ela, como o patrocínio de programas de saúde locais e o investimento em tecnologias ecologicamente corretas. A comunidade notou a indústria, e o mais importante, seus números de vendas dispararam. O moral da empresa estava mais alto do que nos últimos anos, e pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu um orgulho genuíno e puro no que estava construindo. Nunca subestime sua própria força e resiliência. Ao enfrentar a traição e a adversidade, lembre-se de que você tem o poder não apenas de sobreviver, mas de se erguer e construir um futuro ainda mais brilhante para si mesma. Proteja-se legal e financeiramente, e nunca deixe ninguém apagar sua luz ou diminuir seu valor. Qual a sua opinião sobre a jornada de Helena? Você já enfrentou uma situação semelhante? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras.